Os lustres brilhavam acima do salão de baile. O quarteto de cordas tocava suavemente e todos os convidados admiravam. Casamento glamouroso de Vanessa e Michael. Foi uma noite repleta de elegância, onde cada flor, cada cristal e cada sorriso parecia coreografado à perfeição. Para a maioria das pessoas, era um sonho. Mas para mim, Emily, sentada calmamente no fundo com meu marido, Mark, parecia mais como entrar na cova dos leões. Eu tinha 6 anos, meses de gravidez, cansada e nervosa. Mark não estava atento ultimamente. O silêncio dele durante a viagem de carro até aqui pesou mais que o bebê na minha barriga. Ele não segurou minha mão. Não. Verificar se eu estava confortável. Nem percebeu quando suspirei. Para ele, eu poderia muito bem ser invisível. Mesmo assim, eu disse, para me manter forte. Era o casamento do irmão dele. Eu tinha que sorrir para mostrar graça e provar que eu pertencia àquele lugar, mesmo que eu tenha vindo de uma origem comum. Vanessa, a noiva, é agora oficialmente minha cunhada. Sempre me tratou com frieza educada. Suas palavras eram açucaradas, mas ásperas por baixo. Hoje à noite, porém, ela estava radiante em renda branca, com os olhos brilhando, não de amor, mas de algo mais sombrio. Cada vez que pousavam em mim, eu sentia uma tempestade se formando sob a seda e o champanhe. O jantar foi servido, discursos foram feitas, e a sala se encheu de risos. Por um momento, pensei que poderia relaxar. Cheguei a colocar minha mão gentilmente na minha barriga, sussurrando para o meu filho que ainda não havia nascido que tudo ficaria bem. Mas eu estava errada. Muito errada. Quando Vanessa caminhou em minha direção durante o brinde, segurando uma taça alta de vinho tinto, meu peito apertou. Seu sorriso se estendeu, anormalmente ampla, e seus saltos batiam contra o chão de mármore com um ritmo que fazia meu coração disparar. Os convidados se viraram para olhar. Sussurros ecoavam pelas mesas. Ela parou bem na minha frente, imponente como uma rainha, dirigindo-se a ela. Serva. Suas palavras foram doces no início. Elogios falsos sobre meu vestido, sobre minha coragem em aparecer. Risos, educados, mas inquietos, espalhados ao nosso redor. Minhas bochechas coraram. Eu queria me encolher na cadeira. E então aconteceu. Com um movimento repentino do pulso, Vanessa atirou o vinho diretamente em mim. O líquido carmesim espirrou no meu rosto. Pelo meu vestido, pingando na minha barriga inchada. Suspiros ecoaram pelo salão. Alguns convidados cobriram a boca. Outros, murmurou em choque. Eu congelei. A dor da humilhação queimou mais do que o vinho em meus olhos. Minha visão ficou turva, não por causa do álcool, mas por causa das lágrimas que eu lutava para conter. Meu coração batia forte. Meu bebê chutou, e eu senti a sala girando. Virei-me instintivamente para Mark, meu marido, meu protetor, o pai de nossa criança. Certamente, ele me defenderia. Certamente, ele limparia o vinho do meu rosto e me protegeria dessa crueldade. Mas quando meus olhos encontraram os dele, ele não se moveu. Ele não falou. Ele nem parecia zangado. Em vez disso, seu olhar deslizou em direção a Vanessa, calmo, quase protetor, como se suas ações fossem justificadas. E naquele momento silencioso e devastador, percebi que algo estava terrivelmente errado. Antes daquele desastre, na noite de núpcias, antes que o vinho me arrefecesse a pele e a humilhação me queimasse mais fundo que o fogo, minha vida era muito mais tranquila. Não nasci na riqueza, nem cresci cercado de lustres e ternos sob medida. Vim de uma cidade pequena, criado por pais que me ensinaram o valor da gentileza e do trabalho duro. Meu pai consertava carros em uma garagem modesta. Minha mãe costurava roupas para os vizinhos para que pudessem ter comida na mesa. Não tínhamos muito, mas tínhamos amor. Isso era o suficiente. Para mim. Aos 22 anos, mudei-me para a cidade, perseguindo meu sonho de me tornar uma pré-escola professora. As crianças se tornaram meu mundo. Suas risadas, seus projetos de arte bagunçados, suas mãos pegajosas puxando as minhas. Não era nada glamouroso,
e o salário mal dava para pagar o aluguel. Mas eu senti orgulho. Eu estava construindo uma vida nos meus próprios termos. Foi quando conheci o Mark. Ele era diferente dos homens que eu conhecia em casa. Confiante, charmoso, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele trabalhava em finanças, vestia-se elegantemente e tinha um ar de alguém que pertencia a restaurantes caros e empresas privadas. Clubes. Para minha surpresa, ele me notou. Ele me fez sentir especial, escolhida, como se eu fosse a única mulher que importava em uma cidade cheia de brilho e competição. Quando Mark me pediu em casamento, pensei que tinha encontrou o meu conto de fadas. A família dele não gostou muito, principalmente Vanessa, que sempre me lembrava com seus sorrisinhos maliciosos que eu não era o tipo de pessoa que eles eram. Mas Mark insistiu que o amor era tudo o que nós necessário. Contra todas as probabilidades, nos casamos. Entrei em um mundo que nunca me senti plenamente bem-vindo. No começo, tentei desesperadamente me encaixar. Comprei roupas que não podia pagar, aprendi a sorrir por meio de comentários condescendentes e pratiquei minhas maneiras à mesa até minhas mãos tremerem em jantares formais. Mas não importa o quanto eu tentasse, sempre havia uma parede. Vanessa, mais jovem, mas mais perspicaz, encontrou maneiras sutis de me lembrar. Eu não pertencia. Elogios que eram na verdade insultos, perguntas que cortavam mais fundo que facas. Mark me disse para ignorá-la. Ele disse que ela tinha ciúmes porque gostava de criar drama. Eu queria acreditar nele. Eu queria confiar no meu marido, o homem por quem eu havia deixado minha vida simples. E quando descobri que estava grávida, agarrei-me à esperança. Um bebê viria. Mudaria tudo. Talvez, só talvez, a família dele finalmente me visse como uma deles. Mas a gravidez era solitária. Mark trabalhava até tarde. Chegava em casa distraído e muitas vezes grudado no celular. Eu disse a mim mesmo. Era estresse, negócios, prazos. Eu desculpava a distância porque queria continuar acreditando em nós. Eu queria que meu filho crescer com pais que se amavam, não com a destruição que eu via se infiltrando. Olhando para trás, os sinais estavam lá. Os telefonemas abafados, a maneira como Vanessa de repente parecia muito amigável com Mark, as vezes que eles trocaram olhares quando pensavam que ninguém estava olhando. Mas eu ignorei tudo, convencendo. Eu mesmo. Eram apenas meus hormônios, apenas ciúme bobo. Até aquela noite. Casamento, o vinho, o silêncio e a sensação nauseante de que o homem em quem eu confiava, a maioria estava escondendo uma traição que eu não estava pronto para enfrentar. Desde o começo, entrar na família de Mark foi como entrando em uma casa onde as paredes sussurravam que eu não pertencia. A mansão em que moravam era de tirar o fôlego. Pisos de mármore branco, lustres maiores que meu antigo quarto e retratos de ancestrais olhando para baixo como se quisessem lembrar que eu não era feito do mesmo tecido. Eu era o estranho que de alguma forma passou pelos portões. Marx elogiar meu estilo simples enquanto ajusta seu vestido de grife, sua voz escorrendo de pena, disfarçada de gentileza. Mark me disse para não levar para o lado pessoal. É assim que eles são, ele dizia, enxugando minhas lágrimas. Não. Deixe que eles te afetem. Mas não eram só eles. Era ele também. Lentamente, comecei para notar suas mudanças. O homem que antes segurava minha mão em todos os lugares agora se afastava quando sua família estava por perto. O homem que antes se gabava da minha bondade, agora parecia envergonhado por isso. Nos jantares de família, ele ria das piadas feitas na minha despesa. Ele ficou sentado em silêncio quando os comentários de Vanessa me interromperam. Toda vez que eu procurava em seu rosto um lampejo de apoio, mas nunca veio. Quando eu disse a ele o quanto doía, ele suspirou como se eu estivesse reclamando. Emily, pare de ser tão sensível. Eles vão mudar de ideia eventualmente. Mas nunca mudaram. E eu fiquei engolindo minha dor, fingindo que estava bem, mesmo enquanto chorava até dormir. Então veio a gravidez. Pensei que isso nos aproximaria, que a família dele finalmente poderia me ver como a mãe de
o neto deles. Mas, na verdade, isso tornou a divisão mais clara. A mãe dele insistiu em médicos que ela aprovava, questionando se eu era capaz de lidar com o estresse. Vanessa zombou de mim por ganhar peso, insinuando que eu estava explorando a gravidez para chamar a atenção. Até Mark ficou mais distante, chegando tarde em casa, com o telefone vibrando com mensagens que ele não me deixou ver. Agarrei-me à esperança, dizendo a mim mesma que o amor era suficiente. Continuei, pensando no homem com quem me casei, o homem que uma vez me disse que não poderia viver sem mim. Mas quanto mais eu olhava quanto mais ele me olhava, mais ele se sentia um estranho. Seus olhos não se fixavam mais em mim. Seu sorriso não me aquecia mais. Seus braços não me sentia mais em casa. E na noite do casamento de Vanessa, quando o vinho me encharcou e a vergonha queimou minha pele, a reação dele, ou a falta dela, me disse tudo o que eu me recusava a admitir. Meu marido não estava apenas me abandonando. Ele, talvez já tivesse escolhido outra pessoa. Vanessa era o tipo de mulher que as pessoas notavam assim que ela entrava numa sala. Ela tinha uma pele impecável, cabelos brilhantes e uma risada que brilhava como champanhe. Para os forasteiros, ela era deslumbrante, confiante, espirituosa, a alma de qualquer reunião. Os convidados a admiravam. A família a elogiava. Até estranhos se aproximavam quando ela falava. Ela sabia como cativar, como encantar, como desempenhar o papel de uma filha, irmã e agora noiva perfeita. Mas por baixo daquele exterior polido havia uma crueldade que ela usava como perfume. Sutil, mas impossível de ignorar quando você chega perto o suficiente. Comigo, Vanessa nunca abandonou a encenação completamente. Em vez disso, ela afiou suas palavras como punhais envenenados envoltos em seda. Ela inclinava a cabeça e dizer: Emily, esse vestido parece confortável. Seus olhos se voltaram para as amigas enquanto elas escondiam seus sorrisos irônicos. Jantares. Ela perguntava sobre meu trabalho como professora e suspirava alto. Deve ser tão difícil sobreviver com esse tipo de trabalho. Salário, certificando-me de que todos ouvissem. No início, tentei rir disso. Eu disse, eu mesma. Ela estava insegura, que se sentia ameaçada porque eu tinha algo que o dinheiro não podia comprar. O amor de Mark. Wise. Com o tempo, os comentários se tornaram mais ousados, os olhares mais longos, os sorrisos mais afiados. Ela tinha um jeito de me fazer sentir pequeno sem nunca levantar a voz. Ela sabia exatamente onde pressionar as rachaduras em meu confiança, as inseguranças que eu tanto tentava esconder. Quando comecei a mostrar minha barriga de grávida, ela colocou a mão sobre ela, sorrindo docemente para todos, e então sussurrou no meu ouvido: Espero que você esteja bem. Não perca a sua silhueta para sempre, senão o Mark pode começar a procurar em outro lugar. Lembro-me de encará-la em choque, me perguntando se eu tinha ouvido errado, mas o brilho em seus olhos me disse que não. A pior parte é que ela sempre se certificava de que os outros vissem como um apoio. Para a família, ela era atenciosa. Vanessa, me dando conselhos sobre a maternidade, perguntando se eu precisava qualquer coisa. Para mim, ela era implacável. Cada gesto carregava uma lâmina escondida. Cada palavra deixava marcas que ninguém mais conseguia ver. E Mark, ele descartava tudo. Ela está brincando, Emily. Não leve isso a sério. Tudo tão a sério. Ele não viu o modo como os olhos dela se demoraram nele. Ele não sentiu a tensão quando ela roçou, passando por mim, o perfume dela grudado na camisa dele depois dos jantares em família. No fundo, eu começou a sentir que algo estava errado. A proximidade entre eles parecia anormal. Muito familiar. Às vezes eu os pegava trocando olhares rápidos quando achavam que eu não estava olhando. Às vezes ela ria. Muito duro com suas piadas, toquei seu braço um pouco mais do que deveria. Tentei enterrar esses pensamentos. Disse a mim mesmo que estava imaginando, que os hormônios estavam turvando meu julgamento. Mas todos os meus instintos gritavam o contrário. E por mais que eu quisesse proteger meu casamento, a verdade estava começando a se desfazer aos poucos, dolorosamente. Mesmo assim,
Eu nunca imaginei que Vanessa ser tão ousada, tão cruel, tão destemida das consequências. Só depois do casamento, dia em que ela trocou seus sorrisos irônicos pela humilhação total, e na frente de centenas de testemunhas, ela me mostrou até onde ela estava disposta a ir. Aprendi cedo na família de Mark que o silêncio era minha armadura mais segura. Toda vez, Vanessa zombava de mim. Cada vez que as sobrancelhas de sua mãe se arqueavam diante de minhas maneiras comuns, cada vez que seu pai mal reconheceu minha presença, mordia a língua. Sorrir apesar da dor tornou-se uma segunda natureza. Era mais fácil deixar-o. Palavras afundam no meu peito do que arriscar uma discussão que eu não poderia vencer. Nos jantares de família, eu sentava em silêncio enquanto as conversas giravam em torno de galerias de arte, investimentos e férias de luxo, tópicos aos quais eu não tinha nada a acrescentar. Quando eu tentei, a sala ficou em silêncio por um instante, depois seguiu em frente, me deixando corada e envergonhada. Mark apertava meu joelho. Debaixo da mesa, um apelo silencioso para que eu parasse de tentar. Então, eu parei. Eu me retirei. Ficou invisível, mesmo sentada ali ao lado dele. Às vezes eu chorava no banheiro depois, abafando meus soluços numa toalha para que ninguém ouvisse. A gravidez me deixou mais emotiva. Sim, mas não eram só os hormônios. Era desgosto. O homem com quem me casei, o homem em quem confiava, permitiu que eu sofresse sozinha. No entanto, eu continuei esperançoso. Eu disse a mim mesmo que se eu... A palavra era uma pedra, pesada e afiada, amontoando-se dentro do meu peito. E Mark, ele não me defendia. Ele ria sem jeito. Desviar a conversa ou fingir que não ouviu. O silêncio dele era mais profundo do que a crueldade de Vanessa jamais conseguiria. Eu lembro-me de uma noite, depois de um jantar particularmente brutal, em que Vanessa zombou da minha comida. Perguntei a Mark por que ele a deixou acabar com isso. A resposta dele ainda me assombra. Ela é da família. Emily, não me faça escolher. Escolher. Como se minha dignidade e a dele. Lealdade eram coisas que ele conseguia equilibrar numa balança. Então, escolhi o silêncio. Eu carreguei minha dor sozinha, sussurrando meus medos no escuro quando ninguém podia ouvir. Rezei para que meu bebê nunca sentisse o tipo de solidão que eu sentia, mesmo cercada de pessoas. Quando chegou o dia do casamento de Vanessa, eu tinha aperfeiçoado a arte da resistência. Vesti-me com cuidado, arrumei meu cabelo e prometi a mim mesma que não deixaria. Ela me quebraria. Eu sorriria, eu bateria palmas, eu faria o papel da cunhada solidária. Não importa o quanto isso machucado. Mas quando o vinho espirrou na minha pele, encharcando meu vestido, e pingando na curva do meu estômago, todos os meus anos de sofrimento silencioso pareciam estar levando a isso. Momento. E enquanto eu estava tremendo naquele salão de baile, percebi que meu silêncio tinha apenas deu a ela o poder de me destruir. Houve um tempo em que o amor de Mark parecia inabalável. Nos primeiros dias, ele segurou minha mão em todos os lugares que íamos, como se ele quisesse que o mundo soubesse que eu era dele. Ele, deixe pequenos bilhetes na minha mesa, surpreenda-me com flores depois de um longo dia e beije minha testa antes de eu adormecer. Eu acreditava a cada batida do meu coração que estava segura com ele. Mas lentamente, quase imperceptivelmente, esse calor começou a desaparecer. No início, foi sutil. Jantares perdidos, chamadas não atendidas, distrações. Acena com a cabeça quando falo. Ele culpa o trabalho, os prazos, o estresse. E eu acredito nele. Porque eu queria. Eu queria acreditar que o homem que prometeu me proteger nunca me decepcionaria. No entanto, as mudanças aumentaram. Grande demais para ignorar. Ele parou de perguntar sobre o meu dia. Ele não tocava mais minha barriga crescente com admiração como antes. Quando tentei compartilhar os primeiros chutes do bebê, ele murmurou: "Que legal!" sem tirar os olhos do celular. O telefone. Isso se tornou sua tábua de salvação, sua companheira constante. Tarde da noite, quando eu acordava para usar o banheiro, eu pegava o brilho da tela iluminando seu rosto.
Ele a virava rapidamente, resmungando sobre e-mails, embora nenhum e-mail já o fez sorrir daquele jeito. Tentei dizer a mim mesma que não era nada, que ele me amava, que ele estava apenas sob pressão. Mas quanto mais frio ele ficava, mais difícil era acreditar. Seus abraços pareciam obrigatório, seus beijos fugazes, suas palavras vazias. Era como se o homem que eu, casado, foi substituído por um estranho que compartilhava seu rosto, mas não seu coração. Reuniões familiares só pioravam a situação. Perto dos pais, ele agia como se eu não estivesse lá. Perto da Vanessa, ele ria. Mas sorriu mais amplamente, inclinou-se mais para perto. Às vezes, quando eu pegava seus olhares se encontrando do outro lado da sala, meu estômago distorcido, eu disse a mim mesmo que era paranoia, que eu estava imaginando coisas, mas o mal-estar crescia a cada dia, alimentando-se da silêncio entre nós. Certa noite, desesperada por segurança, perguntei-lhe diretamente: Mark, você ainda me ama? Ele pareceu assustado, depois irritado, como se minha pergunta fosse um inconveniente. Emily, pare de ser dramática. Claro, eu te amo. Por que você perguntaria isso? Porque eu não sentia mais isso. Porque meu coração gritava por provas de que ele se recusava a dar. Eu queria acreditar em suas palavras, mas elas soavam mais como uma performance do que uma confissão. E lá no fundo, um medo corrosivo começou a se instalar, de que o coração do meu marido já estava em outro lugar. Quando o casamento de Vanessa chegou, aproximou, sua distância era inegável. Ele mal olhou para mim quando me vesti para o evento, seus olhos frios e ilegível. Ele não me cumprimentou, nem me ofereceu o braço quando entramos no corredor. Eu poderia muito bem estar andando sozinho. E quando o vinho me atingiu, queimando minha pele, me virei para ele uma última vez, silenciosamente, implorando pelo homem. Eu já soube. Mas o jeito como ele olhou para mim naquela época não era amor. Não era raiva. Era algo muito mais perigoso. O coração sempre sabe antes que a mente aceite. O meu sabia. Muito antes. O casamento de Vanessa, muito antes daquela taça de vinho destruir minha dignidade, fez com que eu sentisse as rachaduras se abrindo no meu casamento. Começaram pequenas, como pequenas fissuras no vidro, quase invisíveis, fáceis de ignorar. Mas logo se espalharam, irregulares e afiado, até que cada momento com Mark parecia frágil, pronto para se estilhaçar ao menor toque. Tudo começou com desculpas, noites longas no escritório, viagens de negócios que surgiram do nada, reuniões que se estendiam até depois da meia-noite. Quando eu fazia perguntas simples, suas respostas eram curtas, ensaiadas como se ele tinha praticado com antecedência. Não se preocupe, Emily. Você não entenderia. É coisa de trabalho. E então havia o telefonemas. Sempre saindo da sala. Sempre abaixando a voz. Às vezes eu captava fragmentos, suaves. Risos, o murmúrio de palavras ternas demais para pertencer a uma conversa de negócios. Quando perguntei quem era, ele deu um sorriso forçado. Só um cliente. Mas clientes não fazem os olhos de um homem brilharem como isso. Os clientes não o deixam sorrindo para uma tela em branco depois que a ligação termina. Seu cheiro também começou a mudar. Assim que ele cheguei em casa com um leve cheiro de um perfume que eu não tinha. Floral, caro, inesquecível. Meu peito se apertou. Quando eu perguntou, ele ignorou com uma risada. Provavelmente de alguém do escritório. Não seja paranoico, mas a paranoia tem maneira de cravar suas garras, especialmente quando as evidências se acumulam. Ele guardava seu telefone como se fosse uma bomba, nunca deixando-o fora de vista. À noite, ele dormia com ele debaixo do travesseiro. E quando ele pensava que eu não estava olhando, eu via a maneira como seu rosto se suavizou ao ler certas mensagens. Seus polegares se movendo rapidamente, quase ansiosamente. O mais cruel parte foi como ele me tratou durante tudo isso. Tornei-me invisível. Meus pés inchados, meus desejos, minhas lágrimas, nada disso parecia importar. Quando tentei compartilhar meus medos sobre a maternidade,
Ele mal me ouviu. Quando implorei para ele passar mais tempo comigo, ele suspirou irritado como se eu fosse um fardo. E então havia Vanessa. Percebi a princípio na família. Encontros. A maneira como seus olhares se encontravam com muita frequência, demorando-se muito tempo. A maneira como ela ria de suas piadas, tocando seu braço com intimidade casual. A maneira como sua atenção se aguçava quando ela entrava na sala como se ninguém mais existisse. Certa noite, entrei na cozinha de repente e os encontrei muito próximos, cochichando. Eles se separaram de repente. Quando me viram, Vanessa sorriu docemente, sua voz pingando mel. Oh! O tecido do meu vestido simples sobre minha barriga crescendo. Comparada aos vestidos de lantejoulas e saltos de grife ao meu redor, eu me sentia como uma sombra se misturando a paredes. Mas eu disse a mim mesmo que não estava aqui para impressionar ninguém. Eu estava aqui porque minha família esperava que eu fosse. Vanessa, a noiva, brilhou com a atenção. Ela flutuou pela sala em seu vestido de renda branca, sorrindo como uma deusa entre os mortais. Os convidados a cobriram de elogios, e ela se deleitava com isso. Cada gesto calculado, cada olhar ensaiado. Ela parecia perfeita, intocável. Mas a perfeição muitas vezes é uma máscara, e eu conseguia ver as rachaduras. Eu notei como seus olhos se voltavam para mim, afiados e rápidos toda vez que alguém a elogiava. Percebi o sorriso irônico que a puxava em seus lábios quando Mark riu muito alto de algo que ela sussurrou. Notei a maneira como sua mão permaneceu em seu braço. Um momento longo demais, enquanto brindavam com champanhe. O ar dentro daquele salão de baile parecia denso, sufocante. Para todos os outros, foi uma noite de alegria. Mas para mim, foi como andar sobre cacos de vidro. Cada passo, cada respiração, ameaçava me cortar ao meio. Tentei me distrair observando a orquestra, concentrando-me no brilho. Velas, passando a mão suavemente pela barriga. Está tudo bem, querida, sussurrei silenciosamente. Nós vamos superar isso. Isso. Mas meu peito apertava cada risada que não era minha. Cada olhar que eu dava não fazia parte. Depois vieram os discursos. Michael, o noivo, falou com carinho sobre sua nova esposa, sobre seu futuro, sobre promessas de eternidade. Sua voz tremeu com emoção, e a multidão aplaudiu, erguendo seus copos. Vanessa olhou para ele com adoração, seus olhos brilhando com lágrimas. Para qualquer outra pessoa, era uma imagem de amor. Mas quando Michael se virou, eu peguei o flash de algo frio em sua expressão. Seu sorriso endureceu, seus olhos dispararam em direção Mark novamente. E naquele instante, eu soube que ela não estava olhando para o marido. Ela não estava pensando nele. Fiquei paralisada, com as palmas das mãos úmidas enquanto o medo me apertava o estômago. Não era só ciúmes. Não mais. Isso não era apenas paranoia. Era real. Enquanto a orquestra tocava uma melodia arrebatadora, Vanessa começou a caminhar em minha direção. Taça de vinho na mão, sorriso cortante o suficiente para cortar. E naquele salão brilhante de perfeição, eu sabia que algo cruel estava prestes a acontecer. A música aumentou quando Vanessa deslizou pelo salão de baile, seu vestido branco arrastando-se como uma nuvem de seda. Os convidados sorriram, esperando outra bridge, outra performance deslumbrante da noiva radiante. Fiquei paralisada na cadeira, minha mão instintivamente cobrindo a curva da minha barriga, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Ela parou bem na minha frente, elevando-se acima do meu assento, segurando uma taça alta de vinho tinto. O líquido brilhava sob os lustres dourados, escuros e rica, quase sinistra em sua beleza. Seu sorriso era largo, mas não a alcançou. Olhos. Seus olhos ardiam. Emily, disse ela docemente, com a voz alta o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Você parece corajosa. Esta noite, deve ser preciso coragem para aparecer aqui vestido assim. Risadas incomodas ecoaram pelas mesas. Confuso, mas riso mesmo assim. Minhas bochechas queimaram enquanto eu olhava para a toalha de mesa,
desejando que o chão me engolira inteira. Sussurrei. Por favor, Vanessa, esta noite não. Minha voz estava tremendo, quase inaudível. Mas ela se aproximou, seu perfume sufocante, e sibilou. Oh, querido, isso é. Exatamente naquela noite. Antes que eu pudesse me mover, antes mesmo de respirar, seu braço se ergueu. Em um movimento rápido e deliberado, ela jogou o copo inteiro de vinho tinto em mim. O líquido explodiu contra meu peito, espirrando no meu rosto, encharcando meu vestido, pingando na minha barriga. Suspiros ecoaram pelo salão. Os convidados cobriram seus bocas. Alguns se levantaram, outros sussurraram furiosamente. A orquestra vacilou, as cordas guinchando em silêncio. O vinho estava frio, mas a vergonha era abrasadora. Sentia a queimadura profundamente em meus ossos enquanto o vermelho manchava meu vestido claro se espalhando como sangue. Lágrimas turvavam minha visão, misturando-se com o vinho. Nas minhas bochechas, meu bebê chutou dentro de mim, assustado com o choque, e eu enrolei meu braços instintivamente em volta da minha barriga como se para protegê-la. Virei-me para Mark, meu marido, meu protetor, meu tudo. Eu precisava que ele se levantasse, gritasse, me defendesse, provasse que, não importava o que Vanessa pensasse de mim, eu tinha um lugar. Eu tinha. Vale a pena. Mas Mark não se mexeu. Permaneceu sentado, com o maxilar tenso, os olhos indecifráveis. Então, para meu horror, ele desviou o olhar para Vanessa, não com raiva, mas com algo que parecia perigosamente próximo de entendimento, quase aliança. O silêncio se estendia, pesado e cruel. Os convidados me encaravam, alguns com pena, outros com julgamento. Eu me sentia exposto, quebrado, esmagado sob o peso de seus olhos. Minha pele se arrepiou, minha garganta apertou e eu queria desaparecer. Vanessa inclinou a cabeça, sorrindo vitoriosamente. Oh, céus! Disse ela em voz alta, com a voz cheia de falsa simpatia. Sinto muito. Que desajeitado da sua parte. A multidão riu, mas ninguém acreditou que foi um acidente. Levantei-me trêmulo, o vinho pingando pelos meus braços, meu rosto quente de humilhação. A sala girou, meus joelhos ameaçava ceder. Agarrei-me à borda da mesa para me equilibrar, a respiração ofegante. E então, através do borrão vertiginoso, percebi algo ainda pior do que o vinho, pior do que o riso, pior do que o... Em silêncio, os olhos do meu marido encontraram os de Vanessa, e o olhar que trocaram me disse que não foi por acaso. O salão de baile não estava mais cheio de música ou risos. Em vez disso, pulsava com sussurros que se espalhavam como fogo, pulando de mesa em mesa. A celebração antes perfeita agora parecia sufocante, carregada de tensão espessa, o suficiente para engasgar. Fiquei tremendo, encharcado em vinho tinto, meu coração batendo forte, como um tambor dentro do meu peito. Os convidados não desviaram o olhar. Eles olharam fixamente. Os olhos eram aguçados, dissecando cada um deles como um espelho que refletia minha humilhação. Alguns cobriam a boca em choque. Outros se aproximavam para fofocar, e alguns simplesmente observavam com silenciosa satisfação, como se meu sofrimento fosse uma forma de entretenimento. Ela deve ter feito algo para merecer isso. Ouvi uma mulher murmurar para sua companheira. Meus ouvidos queimavam. Outra voz sussurrou. Pobre garota grávida e humilhada daquele jeito. Que crueldade! Wise. A pena cortava tão profundamente quanto o julgamento. Eu podia sentir isso na maneira como seus olhares se suavizavam, não com compaixão, mas com condescendência. Eu não era mais Emily. Eu era o espetáculo, o escândalo. A mulher, encharcada de vinho numa noite que não era dela. Vanessa prosperou com a atenção. Ela enxugou delicadamente o vestido com um guardanapo, fingindo preocupação consigo mesma, enquanto me olhava de relance com olhos que brilhavam de triunfo. Para o multidão, ela ainda era a noiva radiante que cometeu um erro lamentável. Para mim, ela era a marionetista, puxando cada corda,
transformando-me em seu entretenimento, e Mark, meu marido, permaneceu congelado em silêncio. A ausência. O bebê chutou de novo, e eu pressionei uma mão trêmula contra minha barriga, sussurrando em meu coração: segure firme, pequenino. Mamãe ainda está aqui. Os sussurros só aumentaram. Ela parece patética. Eu morreria de vergonha. Imagine as fotos. A palavra me cortou como vidro. Senti o peso da sala pressionando, sufocando-me até que eu mal conseguia respirar. Meus pulmões gritavam por ar, mas meu peito se apertou de vergonha. O vinho grudava na minha pele como uma letra escarlate, marcando-me como inferior. E quando eu pensava que a noite, não conseguindo descer mais, Vanessa se inclinou em direção aos convidados, com a voz doce, mas alta o suficiente para ser ouvida. Algumas pessoas, ela disse, erguendo as sobrancelhas, simplesmente não sei o lugar deles. O riso ecoou novamente, cruel e cortante. Agarrei a ponta da mesa, minha visão nadando, meu coração se partindo. Olhei mais uma vez para Mark, implorando silenciosamente para que ele me visse, para me apoiar, para provar que nossos votos ainda significavam alguma coisa. Mas a maneira como ele. Me aproximei de Vanessa e percebi que meu pesadelo estava apenas começando. Por um momento agonizante, agarrei-me à esperança. Espero que o silêncio de Mark tenha sido um choque. Que ele estivesse simplesmente congelado, incapaz de processar a crueldade que acabará de acontecer. Desenrolado diante de centenas de testemunhas. Espero que a qualquer segundo ele se levante, pegue minha mão e declare que eu sou seu esposa, a mãe de seu filho, a mulher que ele jurou proteger. Mas a esperança tem forma cruel de quebrar. Mark finalmente se levantou. Meu coração deu um pulo, pensando que ele iria me defender. Mas em vez disso ele se virou para mim. Vanessa, disse ele, com um tom firme, quase gentil. Não se preocupe. É o dia do seu casamento. Vamos. Não deixe que esse incidente estrague tudo. Fiquei sem fôlego. Incidente. Foi assim que ele o chamou. Vinho escorrendo pelo meu corpo, humilhação queimando minha alma. E para ele, era apenas um incidente. Suspiros percorreram a multidão. Os convidados trocaram olhares, sobrancelhas erguidas, lábios franzidos. Eles estavam confusos, mas alguns assentiram como se concordassem com ele. Se meu próprio marido não ficou indignado, por que eles ficariam? Vanessa colocou a mão no braço dele, o rosto uma máscara de leve angústia. Eu não queria, disse ela docemente. Eu só estava nervosa. Minha mão escorregou. Nervosa. Eu queria gritar. Seus olhos estavam cheia de cálculos, seus movimentos deliberados. Mas Mark não a questionou. Ele nem olhou para mim. A Emily. Tudo bem, acrescentou ele rapidamente, quase com desdém, sua voz ecoando pelo salão. Vamos seguir em frente. Tudo bem. Eu estava tremendo, encharcada, humilhada na frente de toda a sua família, dos seus colegas, do seu mundo. Mas, para ele, eu era ótima, descartável e um inconveniente no grande dia de outra pessoa. Examinei seu rosto, desesperada para encontrar o homem que um dia conheci, o homem que jurou que me amava. Mas tudo o que vi foi distanciamento, sua mandíbula apertada, seus olhos frios, seu corpo inclinado em direção a Vanessa enquanto se a protegesse. Meu peito doía, uma dor oca se espalhava por mim. A traição não estava no que ele disse, estava no que ele não fez. Ele não me confortou. Ele não me protegeu. Ele nem sequer reconheceu a criança que crescia dentro de mim. A multidão, sentindo a mudança, começou a olhar para mim de forma diferente. Alguns com pena, alguns com desdém, mas nenhum com respeito. Se meu marido me tratasse como irrelevante, então eu me tornaria irrelevante aos olhos deles. Vanessa sorriu levemente. A vitória foi selada. Ela me humilhou, e Mark escolheu o lado dela. Juntos, eles permaneceram unidos, um par contra mim, a noiva e seu cúmplice voluntário. A orquestra começou a tocar novamente, tentando desajeitadamente costurar a noite.
Risadas irrompiam nos cantos da sala, forçadas e desconfortáveis. Mas tudo o que eu conseguia ouvir era o som do meu próprio coração se partindo. Eu queria correr para desaparecer e esconder minha barriga inchada de suas escadas. Mas minhas pernas pareciam chumbo. Meu corpo estava preso ao chão pelo choque e pela tristeza. Meu bebê se mexeu novamente dentro de mim, como se sentisse meu desespero e as lágrimas ameaçassem derramar. Virei-me para Mark uma última vez, silenciosamente, implorando: por quê? Por que você está fazendo isso comigo? E naquele momento, a cintilação, a culpa nos olhos dele me disse que havia mais entre ele e Vanessa do que qualquer um ousava imaginar. A música voltou, mas eu não conseguia ouvir. A tagarelice aumentou, mas se transformou em um rugido abafado dentro da minha cabeça. Meu mundo tinha reduzido à realidade nauseante de que eu estava sozinho, completamente, devastadoramente sozinho. O homem a quem eu havia prometido minha vida, o pai da criança que eu carregava, olhou para mim com fria indiferença, enquanto estava do lado da mulher que me desprezava. Aquele momento não só me machucou, como me esvaziou. Foi como assistir. Os alicerces da minha vida ruíram num piscar de olhos. Afastei-me cambaleante da mesa, com os joelhos fracos, o vinho pingando no mármore polido como gotas de sangue. Meu vestido grudava na minha pele, pesado e pegajoso. Eu queria rasgar para escapar da escada sufocante, mas eu não tinha para onde ir. Eu peguei meu reflexo na parede espelhada do outro lado da sala. A mulher que a encarava parecia quebrada, olhos arregalados, rosto marcado por cabelo ruivo desgrenhado. Uma estranha, não a Emily que eu conheci. Não a mulher que acreditava no amor, que acreditava que seu casamento poderia resistir a qualquer coisa. Que Emily tinha ido embora. Eu cambaleei em direção ao corredor, meus calcanhares estalando desigualmente, minha mão pressionada contra a protuberância da minha barriga. Cada passo parecia arrastar correntes. Os convidados se separaram silenciosamente, abrindo caminho, mas ninguém estendeu a mão para ajudar. Os olhos deles me seguiram, o julgamento estampado em seus rostos. No banheiro, agarrei a pia, com os ombros tremendo. O espelho era cruel, refletindo cada grama da minha vergonha. Lágrimas escorriam livremente agora, quentes e imparáveis. Tentei. Esfregou o vinho da minha pele, mas ele se agarrou teimosamente. Um lembrete que eu não conseguia lavar. Meu peito arfava com soluços. O som ecoando nas paredes de azulejos. Por quê? Sussurrei para mim mesma. Por que ele faria isso comigo? A resposta não veio. Apenas silêncio. Pensei no meu bebê, inocente, frágil, crescendo dentro de mim. Pressionei as duas mãos na barriga, sussurrando através das minhas lágrimas. Sinto muito, muito mesmo. Eu tinha sonhado de dar a esta criança um lar cheio de amor. Mas em que tipo de mundo eu os estava trazendo? Se até mesmo o pai deles escolheu a traição em vez da família. O desespero aumentou. Pensei nas noites. Passei a maior parte do tempo esperando o Mark. Jantares esfriando, mensagens sem resposta. Pensei em como me convenci de que era estresse, quando no fundo eu sabia que algo mais escuro estava à espreita. E agora aqui estava ele, nua na frente de todos. Por um breve momento, um pensamento terrível passou pela minha cabeça. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu não pertencesse ao mundo dele. Talvez eu fosse o erro. Talvez meu silêncio não era alegria, mas triunfo. A orquestra tocou uma melodia alegre. Os convidados ergueram copos, mas a energia tinha mudou. Todos estavam esperando para ver o que ela faria em seguida. Esperando para ver se eu iria ceder. Ela não continuou. Eles esperando muito tempo. Emily, querida. A voz de Vanessa ecoou pelo corredor, doce, mas cheia de veneno. As cabeças se viraram enquanto ela deslizava em minha direção, seu vestido brilhando sob as luzes, seu copo agora cheio de vinho fresco. Você parece tão pálido. Está se sentindo fraco. Talvez a pressão de uma companhia tão elevada seja demais. Uma ondulação. Uma gargalhada irrompeu. Minha garganta apertou. Forcei um sorriso,
sussurrando. Por favor, Vanessa, chega. Mas ela aproximou-se, suas palavras ríspidas o suficiente para que os mais próximos ouvissem. Oh, não seja tão sensível. Todo mundo sabe que você tem. Sempre tive dificuldade para me encaixar. Esta noite só prova isso. As risadas ficaram mais altas. Minhas bochechas queimava ainda mais. Eu queria desaparecer, mas ela insistiu. Ela ergueu o copo bem alto, sua voz ecoando sobre a música. Um brinde à família, à lealdade e ao conhecimento do seu lugar no mundo. Os convidados explodiram em risadas estranhas, alguns aplaudindo, outros se mexendo desconfortavelmente. Cada palavra era uma adaga, cada risada, eco da minha humilhação. Mark ficou ao lado dela, em silêncio, com uma expressão indecifrável. Meu coração implorava para que ele parar com isso, falar, fazer qualquer coisa. Mas o silêncio dele gritava mais alto que a crueldade dela. Ele era cúmplice, seja por escolha ou por medo, e essa verdade me atingiu profundamente. Vanessa se virou para mim, com os olhos brilhando. Você deveria estar. Obrigada, Emily. Nem todo mundo tem o privilégio de se casar com alguém de uma família assim. Alguns de nós nascemos para isso. Outros. Ela fez uma pausa, deixando seu olhar percorrer deliberadamente sobre mim. Meu vestido arruinado, minhas mãos trêmulas, meu rosto inchado. Barriga. Bem, outros são mais adequados a vidas mais simples. A crueldade era deliberada, criada para me despojar de toda a dignidade. Os convidados sussurravam, alguns balançando a cabeça, outros sorrindo. Eu podia sentir o julgamento deles pressionando contra mim, sufocando. Agarrei meu estômago protetoramente, sussurrando para meu filho ainda não nascido. Espere, querido. A mamãe está aqui. Nós vamos sobreviver a isso. Mas por dentro, eu estava desmoronando. Vanessa ergueu o copo novamente, com um sorriso radiante. Não se preocupe, Emily. Sempre encontrarei o lugar para você. Afinal, toda família precisa de um lembrete do que não deve ser. O salão explodiu com riso inquieto, e senti o chão inclinar-se sob mim. Minha visão turvou, meus joelhos enfraqueceram e pensei que desabaria ali mesmo entre eles. Enquanto eu balançava em meus pés, percebi que se eu não lutasse logo, Vanessa iria destruir-me completamente. Enquanto o riso ecoava pelo salão às minhas custas, notei que havia outra pessoa observando. De perto. Não com diversão, não com pena, mas com algo mais afiado. Michael, o noivo, o novo namorado de Vanessa. Marido. Ficou rigidamente perto da cabeceira. Seu copo estava intocado, sua mandíbula apertada, seus olhos acompanhando cada movimento da noiva. Era o dia do seu casamento. Ele deveria estar se deleitando no amor, celebrando votos, aproveitando os holofotes. Em vez disso, ele parecia inquieto, como se a performance ao seu redor tivesse descascado máscara que ele não tinha percebido que Vanessa estava usando. Encontrei seu olhar por um segundo fugaz. Sua testa franziu, seus lábios comprimidos numa linha fina. Não era simpatia que ele me demonstrava. Era confusão, dúvida, uma semente de suspeita, brotando em tempo real. Vanessa, muito intoxicada pela própria crueldade, não percebeu. Ela estava brilhando sob atenção, seu riso soando como sinos enquanto ela me fazia seu alvo. Ela se agarrou ao braço de Mark, inclinando-se para ele. Um pouco confortavelmente demais, seus olhos brilhando com algo que não parecia nada com devoção. E Michael notou isso também. Ele se mexeu na cadeira, os nós dos dedos brancos em volta da haste do copo. Seu olhar disparou a mão de Vanessa na manga de Mark. A maneira como Mark não recuou, os olhares que trocaram quando pensaram que ninguém estava assistindo. Eu não era mais o único a ver. Os convidados permaneceram, felizmente ignorante, muito absorto no espetáculo, muito ansioso para se banquetear com a minha humilhação. Mas o rosto de Michael revelou uma história diferente. Quanto mais Vanessa falava, mais profundas as linhas de expressão se aprofundavam em sua testa.
Eu o vi se inclinar em direção a um de seus padrinhos, sussurrar algo e então balançar a cabeça quando o homem respondeu. Seus olhos voltaram para Vanessa, estudando-a com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Parte de mim queria olhar longe, para poupá-lo da dor da descoberta. Ele deveria ser seu parceiro, seu para sempre. E ainda assim, na mesma noite de seus votos, ele já estava vendo rachaduras no conto de fadas. Pensei em avisá-lo sobre contar. Ele o que eu suspeitava, que Vanessa e Mark eram mais do que apenas parentes por afinidade, que seus olhares roubados e sussurros silenciosos não eram inocentes. Mas como eu poderia? Minhas palavras soariam amargas, invejosas, manchada pela humilhação que escorria do meu vestido. Ele não acreditaria em mim. Não, ainda. Mesmo assim, algo me dizia que eu não precisaria. Os olhos de Michael já começavam a ver a verdade por si mesmos. A música voltou a soar, e Vanessa ergueu o copo mais uma vez, brindando à família, à lealdade e ao amor. Suas palavras brilhavam, mas soavam ocos, ecoando em meio à tensão no ar. Michael não ergueu o copo. Ele não sorriu. Ele apenas a encarou. Sua expressão endurecia a cada segundo. Pela primeira vez na noite, sentiu uma mudança. O poder que Vanessa exercia sobre a sala não era tão absoluto quanto ela acreditava. Alguém estava observando. Alguém importante. Alguém com autoridade para desvendar tudo. E quando Michael pousou o copo com um tilintar agudo e deliberado, eu sabia que a fachada cuidadosamente construída de Vanessa estava começando a rachar. A risada ecoou em meus ouvidos muito depois do som. Tinha morrido. Cada risada cruel, cada sussurro se agarrava a mim como uma sombra. Fiquei ali encharcado de vinho, tremendo, da cabeça aos pés, fingindo que ainda estava inteira quando por dentro eu estava desmoronando. Eu podia sentir olhares me queimando de todos os cantos do salão. Alguns assistiam com pena, outros com alegria, mas ninguém com compaixão. Para eles, eu não era mais um convidado. Eu era um espetáculo, uma obra-prima da crueldade de Vanessa. Pressionei a mão trêmula contra o estômago, sussurrando silenciosamente para a criança dentro de mim. Sinto muito mesmo. O peso da minha humilhação me pressionava até que eu mal conseguia respirar. Minha garganta fechado, meu peito apertou e senti as lágrimas subindo, imparáveis. Não consegui ficar mais um segundo. Meus saltos estalaram contra o chão de mármore enquanto eu me virava e fugia. Os sussurros aumentaram. Trabalhei até tarde. Pensei nos votos que trocamos, nas promessas que ele fez, nos sonhos que construí com suas palavras. Tudo isso estilhaçou-se naquele salão de baile, pesoteado pelo peso da crueldade de Vanessa e do seu silêncio. Pela primeira vez, desde que me casei com ele, me perguntei se tinha cometido o maior erro da minha vida. Encolhi-me no canto do sofá, agarrando minha barriga, balançando suavemente como se quisesse acalmar a mim mesma e a vida dentro de mim. Vamos ficar bem, sussurrei, através dos soluços. Mesmo que seja só você e eu, ficaremos bem. Mas, no fundo, o medo me assentiu. Como? Eu conseguiria criar um filho sozinha em um mundo que já me julgava indigna? Como eu poderia proteger meu bebê se eu não podia? Até me proteger, passos ecoaram no corredor. Minha respiração ficou presa. Por um momento, a esperança brilhou. Talvez Mark tivesse me seguido. Talvez ele finalmente estivesse vindo para me abraçar, para me dizer que tudo ficará bem. A porta rangeu ao abrir, a luz entrou, e quando olhei para cima, a figura ali parada não era o homem por quem eu havia rezado. A porta se abriu mais e Michael entrou. Noivo. Por um instante, congelei, assustada com a presença dele. Era o dia do seu casamento. Ele deveria estar se aquecendo. No brilho da celebração, sem me procurar, a mulher que sua nova noiva havia humilhado. Ele fechou a porta, suavemente atrás dele. A música do salão de baile abafou o silêncio. Sua expressão não era de alegria nem de preocupação. Era sombrio, pesado, como se ele carregasse um fardo grande demais para um homem só. Emily, disse ele baixinho, em voz baixa, mas firme.
Eu vi tudo. As palavras me perfuraram como uma lâmina. Meus lábios. Tremi. Por um momento, não consegui falar. Vergonha e tristeza latejavam em minha garganta, ameaçando me afogar. Estou. Tudo bem, menti, enxugando meu vestido manchado. É o dia do seu casamento. Volte. Não se preocupe comigo. Mas Michael não se moveu. Seus olhos, escuros e penetrantes, permaneceram fixos nos meus. Você não está bem. E isso não é só sobre esta noite. É. Isso. Engoli em seco, meu pulso acelerado. Do que você está falando? Ele se aproximou, com o maxilar tenso, a voz sussurro de raiva. Vanessa e Mark. O ar saiu dos meus pulmões, meu coração parou. Seu. As palavras confirmaram o medo que eu havia enterrado tão profundamente. Balancei a cabeça fracamente, negando, mesmo com a verdade queimando dentro de mim. Não, não, você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ele interrompeu, com um tom áspero. Você acha que eu não percebi? Os olhares, os sussurros, o jeito como ela olha para ele, o jeito como ele olha de volta. Eu queria acreditar que eu estava imaginando que era só nervosismo antes do casamento. Mas hoje à noite, ele apontou para o meu vestido destruído. Esta noite, ela mostrou a mão, e o silêncio dele me disse tudo o que eu precisava saber. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Quente e implacável. Ouvir isso dele, do homem com quem ela acabará de se casar, tornou tudo inegável. A traição não estava na minha imaginação. Era real, apodrecendo, envenenando tudo. Eu não queria acreditar. Sussurrei, agarrando meu barriga como se meu filho pudesse me proteger da verdade. Eu disse a mim mesmo que era paranoico, que ela era cruel. Sim, Wise. Não, não isso. O rosto de Michael endureceu. Eu tentei ignorar também. Eu não queria. Para estragar esta noite. Eu queria dar a ela o benefício da dúvida. Mas quando ela jogou aquele vinho em você e ele não fez isso. Nada. Não foi só crueldade, Emily. Foi arrogância. Foi posse. Eles acham que venceram. A sala se inclinou ao meu redor, meu coração se partindo de uma forma que eu não imaginava ser possível. Perder meu marido foi uma ferida. O a saber, sua traição estava ligada a Vanessa, a mulher que me atormentava, a mulher que tinha acabado de se comprometer com Michael, que era insuportável. Os punhos de Michael cerraram-se ao lado do corpo. Isso acaba hoje à noite. Chega de fingindo. Chega de brincadeiras. Não vou deixar que ela me faça de bombo, e não vou deixar que eles destruam você. Suas palavras ficaram na minha cabeça. O ar, pesado de promessas, vibrando de raiva. Olhei para ele, minha respiração superficial, meu corpo tremendo. E nisso, momento, percebi que a verdade estava prestes a vir à tona. Não importava o custo. Michael andava de um lado para o outro na pequena sala lateral, como um animal enjaulado. O paletó do smoking bem apertado sobre os ombros, as mãos cerradas em punhos. Sentei-me no beira do sofá, ainda tremendo, meu vestido arruinado grudado em mim como uma cicatriz. O peso de suas palavras ecoou em minha cabeça. Isso termina hoje à noite. Era o dia do seu casamento, a noite em que ele deveria começar seu futuro. No entanto, ali estava ele, preparando-se para expor a traição mais sombria imaginável. Sua noiva e meu marido se entrelaçaram em mentiras. Ele parou de repente, virando-se para mim com olhos brilhantes. Não vou deixá-lo sair daqui pensando que me enganaram. Todo mundo. Eles acham que podem humilhar você, me humilhar e ainda guardar segredos. Não esta noite. Balancei a cabeça. Fracamente, o medo crescendo em meu peito. Michael, se você fizer isso, se você expor, na frente de todos, isso destruirá tudo. Seu casamento, a reputação da sua família. Minha voz falhou. Você está pronto para isso? Sua expressão endureceu. Prefiro encarar a verdade do que viver uma mentira. Vanessa já destruiu este casamento no momento em que ela o escolheu em vez de mim e seu marido. A voz dele vacilou, tomado pelo desgosto. No momento em que ele a escolheu em vez de você,
Ele destruiu a dele também. Lágrimas turvaram minha visão. Eu queria, para detê-lo, para protegê-lo das consequências. Mas parte de mim sabia que ele estava certo. O veneno já havia se espalhado. Só faltava rasgar a ferida e deixar a infecção se espalhar pela luz. Michael endireitou o rosto. Jaqueta, o maxilar cerrado. Eles acham que esta noite lhes pertence. Mas antes que esta noite acabe, todos saberão quem eles. Enquanto caminhávamos em direção ao salão de baile, meu coração bateu tão forte que doeu. Cada passo parecia mais pesado. O piso de mármore ecoando nosso. Aproximava-se como um rufar de tambores. Minhas palmas estavam escorregadias de suor. Meu estômago se revirou de medo. E se eles o virassem? Contra nós? E se ninguém acreditasse nele? E se Vanessa tivesse inventado suas mentiras tão bem, que acabei parecendo ainda mais tolo? Mas quando olhei para Michael, seu rosto era esculpido em pedra. Inabalável. Ele não era um homem que duvidava de suas escolhas. Era um homem pronto para a batalha. Chegamos ao beira do salão de baile. A visão me atingiu como uma onda. Vanessa, rindo alto. Suas mãos ainda repousavam possessivamente no braço de Mark. Pareciam confortáveis demais, íntimas demais. Enquanto os convidados fingiam, sem notar a maneira como seus corpos se inclinavam um em direção ao outro, o peito de Michael subia e descia bruscamente. Seus olhos estreitou-se, queimando de fúria. E quando ele deu um passo à frente, a sala se acalmou, sentindo que algo explosivo estava prestes a se desenrolar. No momento em que Michael entrou no salão, a energia mudou. A conversa foi interrompida. As risadas cessaram no meio da respiração e a orquestra se calou. Convidados viraram-se, com os rostos curiosos, sentindo que algo havia se quebrado. Vanessa notou primeiro. Seu sorriso congelou, sua mão apertando a manga de Mark enquanto o olhar de seu novo marido se fixava nela. Seus olhos ardiam com uma fúria que enviava ondas de inquietação na multidão. Vanessa, disse Michael, com a voz alta o suficiente para atravessar o corredor. Não era o tom gentil de um noivo se dirigindo à noiva. Era cortante, com um toque de traição. Você tem algo que gostaria de me contar? A sala ficou em silêncio. Os garfos tilintaram contra os pratos enquanto eram colocados. Um silêncio caiu como um pesado cortina. Vanessa piscou, seus lábios se abrindo em confusão disfarçada. O que você quer dizer, querida? Sua voz era doce como mel, seu sorriso tremendo nos cantos. Michael riu amargamente. Soe frio. Não se faça de inocente comigo. Não depois do que eu vi. Não depois do que todo mundo viu esta noite. Murmúrios percorreram os convidados, com as cabeças girando entre Vanessa e Mark. Eu fiquei parado lá atrás, com o pulso batendo forte nos ouvidos e a respiração presa na garganta. Mark se mexeu desconfortavelmente, puxando a gravata. Michael, disse ele cuidadosamente. Este não é o momento nem o lugar. Este é exatamente o momento e o lugar. Michael retrucou, sua voz cortando o silêncio. Ele deu um passo à frente, sua presença dominando a sala. Você humilhou Emily, minha cunhada, no dia do meu casamento. Você achou que ninguém notaria o jeito como vocês dois se olham. O jeito como vocês sussurram quando acho que não estamos assistindo. Mas eu percebi. E parei de fingir. Suspiros ondularam do outro lado do salão. Alguns convidados cobriram a boca. Outros trocaram olhares arregalados. Os sussurros ficaram mais altos, girando como uma tempestade. O rosto de Vanessa ficou sem cor. Ela soltou Mark, braço abruptamente, sua compostura quebrando. Você está imaginando coisas, ela sibilou, sua voz estridente agora. Como você ousa me acusar de algo tão vil na frente de todos? O maxilar de Michael se apertou. Como você ousa fazer papel de bobo, de todos nós? Seu olhar se voltou brevemente para mim, suavizando-se por um instante, depois endurecendo novamente quando voltou à mente dela. Você não conseguiu nem esperar até depois dos votos para mostrar seu verdadeiro eu. Mark ergueu as mãos,
com as palmas, tentando acalmá-lo. Michael, escuta. Você está exagerando. Está arruinando seu próprio casamento. Michael se virou. Sobre ele, sua fúria afiada como uma lâmina. Não, Mark. Você estragou tudo no momento em que traiu sua esposa com a minha. A sala explodiu. Suspiros, gritos, murmúrios explodindo ao mesmo tempo. Uma mulher deixou cair seu copo, e o estilhaço ecoou. Como um tiro. Todos os olhares se voltaram para Vanessa e Mark, a culpa estampada em seus rostos. Vanessa gaguejou, com os lábios trêmulos. O rosto de Mark corou, o suor escorrendo pela testa. Pela primeira vez, a confiança presunçosa, que os mantinha unidos, pareceu ruir sob o peso da verdade. Michael deu mais um passo à frente. Seu voz baixa, mas firme. Vá em frente, negue. Diga a esta sala que você é inocente. Mas saiba isto. Eu tenho provas, e quando eu as mostrar, suas mentiras serão cinzas. O salão de baile vibrava de tensão. Suspiros ainda ecoavam contra os tetos abobadados. Sussurros voavam como faíscas, e todos os olhares fixo em Michael enquanto ele estava no centro. Inflexível. O sorriso pintado de Vanessa havia desaparecido completamente, substituído por uma máscara de medo. Mark se mexeu desconfortavelmente ao lado dela, sua mão puxando o colarinho, o suor brilhando em suas têmporas. A voz de Michael soou como um trovão. Você acha que pode ficar aqui na frente da minha família, na frente de meus amigos, e negar o que vocês fizeram? Então vamos mostrar a verdade a eles. Ele enfiou a mão no bolso interno do smoking e tirou o telefone. O brilho da tela iluminou seu rosto, severo e furioso. Os convidados esticaram o pescoço, sussurrando furiosamente enquanto ele batia algumas vezes. Em seguida, levantava o telefone bem alto para todos verem. Os alto-falantes estalaram e então uma gravação começou a tocar. A voz de Vanessa, inconfundível, encheu o salão de baile. Não se preocupe, Mark. Ele nunca vai suspeitar de nada. Você é o único que eu quero. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Multidão. Rostos empalideceram. Queixos caíram. Mãos voaram para a boca. Mark entrou em pânico. Voz seguiu na gravação. Eu deveria me sentir culpado, mas quando estou com você, Vanessa, eu esqueço de tudo. Mas Emily não importa. Michael não importa. Somos só nós. O salão de baile explodiu em caos. Gritos. Soou. Cadeiras rasparam. Os membros da orquestra abaixaram seus instrumentos em choque. Alguns convidados murmuraram orações baixinho. Outros xingavam abertamente. Fiquei paralisado perto do fundo, meu coração batendo tão forte que pensei que poderia desabar. As palavras me perfuraram. A confirmação do que meus instintos gritavam há meses. A traição não foi simplesmente real. Era inegável. O rosto de Vanessa ficou sem cor. Barriga, ancorando-me na vida que carregava. Hóspedes que antes sussurravam coisas cruéis, agora me olhavam de forma diferente. Ouvi murmúrios de simpatia percorrendo o ambiente. Multidão. Pobre garota. Ela nunca mereceu isso. Ela é mais forte do que eu pensava. Ela se portava com dignidade, mesmo quando tentavam destruí-la. Uma mulher que eu mal conhecia se aproximou cautelosamente, pressionando um lenço na minha mão. Você é corajosa, ela sussurrou. Não se esqueça disso. Assenti, incapaz de falar. Minha garganta apertada de emoção. Mark finalmente levantou a cabeça, com os olhos vermelhos. Por um breve segundo, a culpa piscou ali. Emily, mas eu interrompi com um único olhar. Eu tinha implorado por sua defesa, por sua lealdade, por uma lasca sequer do amor que ele uma vez prometeu. Ele havia escolhido o silêncio. Ele havia escolhido Vanessa. Não havia mais nada para ele dizer. Lentamente, levantei o queixo. Sua voz, embora suave, ecoou pelo corredor silencioso. Posso não ter nascido com dinheiro. Posso não me vestir como você ou falar como você. Mas eu sei o que é lealdade. Eu sei o que significa amor. E esta noite,
Eu tenho certeza de uma coisa. Eu mereço mais do que isso. A multidão explodiu em aplausos, não selvagens ou comemorativos, mas firme e forte, como uma maré subindo para me erguer. Pela primeira vez, eu não estava a forasteira. Eu era a mulher que suportou a crueldade e ainda se manteve firme. A dignidade, arrancada horas antes, retornou a mim multiplicada por 10 naquele momento. Eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava recuperando-me. E enquanto os aplausos ecoavam em meus ouvidos, eu sabia que o próximo capítulo da minha vida estava esperando. Além daquelas portas do salão de baile. As portas do salão finalmente se fecharam atrás de mim, afastando o caos, os sussurros e os restos destruídos de um casamento que seria para sempre lembrado pelo escândalo em vez do amor. Caminhei lentamente no ar da noite, meu vestido arruinado pesando contra minha pele, mas meu coração mais leve do que antes. Meses. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava me escondendo em silêncio. Eu tinha enfrentado meu humilhação, suportou-a e emergiu mais forte. Atrás de mim, Vanessa e Mark foram abandonados à fúria de suas famílias. A repercussão foi rápida e implacável. Os convidados sussurravam que o casamento de Vanessa acabou antes mesmo de começar de verdade. Michael, humilhado, mas resoluto, anunciou na frente de todos que ele pediriam a anulação imediatamente. Os pais de Vanessa não conseguiam olhar nos olhos de ninguém, afogando-se em vergonha por a desgraça da filha. Quanto a Marcos, sua queda foi igualmente brutal. Seu pai o renegou publicamente. Seus colegas sussurravam sobre sua falta de honra e seu futuro, antes promissor, desmoronou em uma única noite. O homem que antes se destacava em ternos caros, agora parecia vazio, despojado de orgulho e propósito. Juntos, ele e Vanessa eram parasitas, unidos não pela paixão, mas pelas ruínas de seu próprio engano. Mas a ruína não era mais o meu foco. Eu carregava a traição deles como correntes, mas não mais. Os chutes suaves do meu bebê me lembrou que minha vida não estava acabando. Estava apenas começando. Nos meses que se seguiram, eu me escolhi. Eu registrei para o divórcio, recuperando minha liberdade. Mudei-me para um pequeno apartamento cheio de luz solar, modesto, mas acolhedor, um espaço onde eu conseguia respirar sem que o julgamento me pressionasse. Meus colegas da pré-escola se uniram em torno de mim. Um bálsamo para o meu espírito ferido. Pela primeira vez em anos, senti que pertencia àquele lugar. Quando meu filho nasceu, segurei ele em meus braços e chorei. Não de tristeza, mas de gratidão avassaladora. Seus dedos minúsculos envolveram em torno do meu, e eu prometi a ele uma vida construída no amor, não em mentiras. Ele se tornou minha razão para levantar todas as manhãs, para continuar, indo quando as noites pareciam longas e pesadas. E o amor, o tipo que eu uma vez pensei que estava perdido para mim, encontrou seu caminho de volta, não em grandes gestos ou falsas promessas, mas em gentileza constante. Um colega, alguém que observava em silêncio do lado de fora, começou a caminhar ao meu lado, ajudando com as compras, visitando depois. Dias longos, rindo comigo quando eu pensava que tinha esquecido como. Era lento, gentil, real, não um turbilhão queimado, mas uma chama constante que me aqueceu. Olhando para trás naquela noite, percebi que Vanessa e Mark não tinham me destruíram. Eles me libertaram. A traição deles me empurrou a recuperar minha força, a exigir a dignidade que eu tinha. Uma vez se renderam, para construir um futuro mais brilhante do que qualquer coisa que pudessem tocar. Agora, quando vejo meu filho rirem, à luz do sol, eu sei desta verdade. A traição não nos define. O que nos define é como nos erguemos dela. E eu, Rosa, se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Toda semana trazemos para você dramas poderosos sobre amor, traição e redenção. Histórias que nos lembram que nunca estamos verdadeiramente sozinhos.